Dia de tensão na Venezuela, com conflitos entre estudantes de oposição e as forças do governo do presidente Nicolás Maduro. Os protestos recordavam o aniversário dos confrontos do ano passado. As manifestações foram realizadas em várias cidades da Venezuela para lembrar o aniversário de um ano dos protestos que deixaram 43 pessoas mortas em 2014. Em Caracas, a polícia respondeu aos ataques de pedra e coquetéis Molotov com balas de borracha e gás lacrimogênio. Várias pessoas foram presas pelas forças de ordem do governo de Nicolás Maduro. Nas ruas da capital, o povo prometia continuar com os protestos até conseguir mudar o país. Até que as ruas sejam nossas, que haja liberdade nesse país. Até que possamos sair sem que nos matem. Até que encontremos medicamentos. Até que não tenhamos de fazer filas para comprar fraldas ou 1 litro de leite. Até que possamos viver em paz como antes. Por que não posso protestar? Tenho raiva porque o país está pobre e o presidente da Assembleia Nacional é um dos homens mais ricos da América Latina. Isso não é corrupção? É corrupção. Um ano depois dos protestos, as reclamações da população seguem as mesmas. Insegurança, enfraquecimento da economia e escassez de produtos básicos. No dia 18 de fevereiro de 2014, os ânimos na Venezuela ficaram ainda mais exaltados com a prisão do líder do Partido Vontade Popular, Leopoldo López. Acusado de incentivar a violência nos protestos, ele se entregou à justiça em uma grande manifestação. Seu julgamento segue em processo. O corpo da artista plástica Tomi Otaki vai ser velado até às 2 da tarde de hoje no instituto que leva o seu nome e fica na zona oeste de São Paulo. Uma figura relevante da história da arte brasileira, Tomi ficou conhecida por pinturas cegas, que são telas que ela fez vendada numa crítica ao racionalismo. Sua obra ganhou destaque também na geografia paulista, como na estação Consolação do metrô e no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tomi Otaki tinha 101 anos e estava internada há mais de uma semana por causa de uma pneumonia. O corpo será cremado em uma cerimônia fechada aos familiares. No Vaticano acontece o segundo dia de consistório, no qual o Papa Francisco discute com os cardeais o tema da reforma da Cúria Romana. Mais um dia de consistório. Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, foram os primeiros a chegar. Papa Francisco, acompanhado do decano do Colégio Cardinalício, cardeal Ângelo Sodano, mais uma vez quebrou protocolos e literalmente desconcertou a guarda suíça. Na pauta das reuniões que acontecem durante todo o dia, o tema da reforma da Cúria Romana, que, de acordo com o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, acontecerá a longo prazo. No fim de semana, o consistório dá lugar a um outro momento. Neste sábado, serão criados 15 novos cardeais para a igreja. E no domingo, os novos purpurados participam da missa presidida por Papa Francisco. Além dos 15 cardeais eleitores que serão criados, outros 5 bispos e arcebispos vão receber o título pelo serviço prestado à igreja. E depois desses primeiros encontros, o Papa Francisco e os cardeais já saíram com algumas propostas. Entre elas está a criação de uma nova Constituição do Vaticano e a transparência em todos os departamentos. Que reformas estão sendo consideradas pelo Vaticano? Na quinta-feira, o Papa Francisco abriu um consistório com cerca de 125 cardeais para discutir exatamente isso. Entre as propostas está a criação de 2 novas congregações do Vaticano. Alguém poderia ficar com a justiça e caridade e outro com os leigos e a família. Os cardeais discutiram a proposta de criação de 2 novas congregações e por que elas fariam sentido, não só do ponto de vista organizacional, mas também do ponto de vista teológico e espiritual. Atualmente, o Vaticano tem 9 congregações e 12 conselhos. O desenvolvimento de novas congregações seria uma forma de consolidar os conselhos dentro dessas 2 novas congregações. As reformas que estão sendo consideradas são muitas. De total transparência no Departamento Financeiro do Vaticano, a relação entre o Departamento de Estado e outros departamentos da Cúria. Também está na lista a elaboração de uma nova Constituição e da formação espiritual completa daqueles que trabalham na Cúria. A qualidade da sua espiritualidade é fundamental, bem como a relação entre religiosos e leigos, especialmente quando olhamos para a ligação que tem com diferentes dicastérios da Igreja. As reuniões continuam nesta sexta-feira, mas como o padre Lombardi explicou, discutir essas reformas é bastante complexo.
Não é apenas sobre como escrever a nova Constituição, mas também temos que considerar o direito canônico e as leis universais da Igreja. A partir daqui, temos que olhar para as diferentes normas que estabelecem a relação entre a Cúria do Vaticano e diferentes departamentos. Após essa rodada de reuniões, o Conselho Consultivo do Papa, também conhecido como C9, se reunirá novamente em meados de abril para continuar o seu trabalho sobre as reformas. A justiça sul-coreana condenou a 1 ano de prisão a herdeira da companhia aérea Korean Air. Ela foi detida em dezembro por expulsar uma tripulante da aeronave em que viajava. Um tribunal de Seul, capital sul-coreana, condenou a herdeira da companhia Korean Air a 1 ano de prisão por infringir regras de segurança aérea. No dia 5 de dezembro, Cho Yun-ah, de 40 anos, exigiu que uma tripulante de um voo Nova York-Seul abandonasse o avião. A ex-vice-presidente da companhia não gostou quando lhe serviram frutas secas que não havia pedido e pelo fato de estarem em um saco e não em uma tigela. A aeronave precisou voltar ao portão de embarque e sofreu um atraso de vários minutos. Para o tribunal, o plano de voo foi modificado ilegalmente. O juiz considerou que o avião estava em voo, já que se encontrava em movimento. A herdeira da Korean Air também foi considerada culpada por agredir o comandante de cabine, que afirma que teve de se ajoelhar para pedir perdão a Cho. O incidente teve grande repercussão na Coreia do Sul. A opinião pública viu mais uma prova do comportamento arrogante dos filhos dos poderosos chefes dos conglomerados que dominam a economia local. É hora de fazer contato com o Século XXI Esportes. Beto Quinalha já está pronto para o programa de hoje. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata, amigo, curtindo a Rede Século XXI, ligadinho em todas as notícias do Século News. Daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde, tem o nosso Século XXI Esporte. A gente vai falar aqui com o Decimar Leite, nosso comentarista. Estaremos recebendo aqui o Thiago Escuro, que é diretor de futebol do Red Bull Brasil, um time que vem crescendo muito, disputando a primeira divisão, a Série A1 do Campeonato Paulista. Vai contar um pouquinho dessa história vitoriosa do Red Bull. E vamos falar também de Campeonato Carioca. Teve rodada, Vasco goleou, Fluminense goleou. O encerramento da rodada do Campeonato Paulista e, lógico, que começa Carnaval, Renata, mas também muita bola rolando ainda nesse final de semana por todo o Brasil. E vamos falar de tênis, afinal de contas, o João Souza, o nosso feijão, que você observa aí, venceu o Martin Klizan. O eslovaco Martin Klizan, que havia eliminado o Tomás Bellucci, e agora o nosso João Souza, o nosso feijão, vai pegar hoje o argentino Leonardo Maia, já quartas de final, avançando, vamos ver, quem sabe não teremos aí mais um futuro, um tenista que possa dar alegria como o Gustavo Kirten nos deu. Então, Renata, encontro marcado, daqui a pouquinho, 1 hora, a gente está aqui à 1 da tarde com o nosso Século XXI Esporte desta sexta-feira bombando. Até já então, Beto. E no próximo bloco tem as dicas do roteiro cultural para você aproveitar o feriado. Nesta sexta-feira, a previsão em São Luís é de pancadas de chuva acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima na capital é de 34 graus. Já no Rio de Janeiro, o dia está bem quente. O sol aparece entre poucas nuvens. Temperatura máxima de 40 graus.